Me conta aqui se você imaginou ou se você sabia que existia todos esses tipos de contratos, né? Esses tipos de locação, ou se na sua cabeça, quando você ouvia falar sobre contrato de locação de impressoras, o que vinha na sua cabeça era aquele que você colocava a impressora no cliente e acabou, né? Então, nós temos aqui a locação de impressoras tradicional, que é essa locação mesmo, onde você vai fornecer as impressoras para uma empresa, vai fechar um contrato entre 24 e 48 meses, vai fornecer para eles os suprimentos, vai fornecer, obviamente, os equipamentos, você vai fazer a manutenção das impressoras, tanto manutenção corretiva quanto manutenção preventiva, você vai também fazer a gestão ali da quantidade de páginas, né, que o seu cliente imprime, você vai passar a enviar para ele relatórios, ou seja, você vai fazer uma administração total do parque de impressão do seu cliente. Nós temos aqui também a alocação de impressoras para clínicas de imagem. A maioria das clínicas, elas precisam imprimir os exames, e os exames, esses exames de imagem, eles requerem uma qualidade de impressão muito grande. Você não pode simplesmente colocar qualquer tipo de impressora lá. Mas veja bem, não é uma impressora muito específica. Antigamente, as impressoras realmente elas eram impressoras que tinham uma alta qualidade de imagem perante as impressoras tradicionais. Hoje em dia, as impressoras coloridas, praticamente todas essas que a gente encontra no mercado, inclusive as jato de tinta, elas estão com uma qualidade de imagem excelente, que elas dão conta total para imprimir um exame, tá? Um exame de imagem. Então hoje você pode até fazer uma locação para uma clínica de imagem usando uma impressora da Epson, uma Workforce, por exemplo. Então você vai ter aí uma alta lucratividade, você não vai mais precisar fazer aquele alto investimento de uma impressora laser, colocando toner original, cobrando uma fortuna do cliente, muitas vezes ele não vai nem querer fechar um contrato desse tipo de tão alto que vai ficar. Hoje em dia, você com essas impressoras jato de tinta, você consegue uma qualidade de imagem que vai atender de forma suficiente ao cliente, a essas clínicas aí que precisam desse tipo de impressão. Então, hoje ficou muito mais fácil, ficou muito mais amplo o mercado de locação para exames, porque há um tempo atrás, quem fazia locação de exames eram empresas de locação que elas eram especializadas em clínicas que imprimiam exames de imagem. Hoje em dia já não tem mais isso. Hoje em dia você pode colocar no seu portfólio, do portfólio da sua empresa, você pode sim começar a prospectar essas clínicas também que imprimem esse tipo de exame, porque você vai ter condição de atender eles com equipamento relativamente barato e você ter aí uma alta lucratividade. Nós temos aqui esse tipo de locação, locação para eventos, é um tipo de locação pouquíssimo explorado. Pouca gente gosta de atender, pouca gente gosta de trabalhar, porque acha que você fazer uma locação de um final de semana ou de dois finais de semana não vale a pena, porque ele acaba fazendo uma conta que acha que, vamos supor, ele acha que ele vai ter que cobrar a mesma coisa que ele cobraria de uma locação tradicional, só que ele divide os dias ali e coloca de um final de semana, sabe? E não é. A locação para eventos você pode cobrar muito mais alto o valor, porque tem muita coisa envolvida aí nessa locação de eventos. Você tem que entregar a impressora no dia certo ali do evento. Se acontecer, os eventos eles acontecem normalmente em finais de semana, então você tem que estar ali atento para poder dar esse tipo de suporte caso acontecer algum problema com a impressora. Então você vai poder ter um ticket mais alto aí, com certeza você vai cobrar mais caro esse tipo de locação de eventos. Então, festas tradicionais da cidade, tem aqui na minha cidade tem festa de morango, festa da uva. Eu acredito que em tudo quanto é cidade tem festas tradicionais, né? Festa do peão, festa do caqui, enfim, tem festa de tudo quanto é tipo. Então esses eventos eles são tradicionais da cidade, todo ano tem. E a partir da hora que você
fizer um contato com essas empresas que fazem a organização desses eventos, você cria uma parceria com eles e que todo ano que eles chegarem na sua cidade para fazer eventos, você vai poder atender eles, né? E os eventos que eles fizerem nas cidades vizinhas, você também vai atender eles. Então você cria uma parceria, cria até uma amizade mesmo com eles para você poder, para eles sabem que eles vão poder contar com você para qualquer tipo de evento que eles forem criar aí nas cidades, tá? Então, e não são só festas tradicionais, né? Tem feiras aí de imóveis, de lançamento de imóveis, tem muita incorporadora lançando prédios, né? Venda de apartamentos, eles precisam de impressora. E eles não saem levando computador, impressora, mesa, cadeira para tudo quanto é lugar. Quando eles chegam numa cidade, eles alugam tudo. Então eles alugam as mesas, as cadeiras, o buffet, eles alugam notebook, impressora, tudo é alugado. Então, esse tipo de locação para eventos, ele é muito lucrativo mesmo. E aí nós temos aqui, essa daqui é o tipo de locação de impressoras que ninguém sabe, ninguém conhece, e é assim que eu comecei, é um tipo de locação que você só vai fazer a gestão de impressão das impressoras do cliente. Eu chamo de locação de impressoras com a impressora do cliente. Então você vai é, atender o cliente com a parte de manutenção, você vai fornecer os suprimentos para o cliente e você vai cobrar uma mensalidade dele, exatamente como a locação tradicional, só que você não colocou as suas impressoras lá, você vai utilizar as impressoras do cliente. E quando que isso vai acontecer? Eu vou te dar alguns exemplos de como isso acontece. Você começa a prospectar um cliente, você vai ver, você vai acabar enfrentando algumas situações do cliente falar assim: ah, mas as minhas impressoras são novas, elas me atendem bem, eu estou satisfeito com as minhas impressoras. E aí, se você não tem essa carta na manga de oferecer para ele o serviço de gestão, você vai desligar o telefone e perder essa prospecção. Esse cliente, ele nunca mais vai ser impactado por você, porque você já desistiu dele. O importante aqui é a gente não desistir do cliente. Veja, a gente tem aqui, só com esses 4 modelos aqui de contratos, você vai atender praticamente todos os tipos de cliente. Você não vai perder nenhum cliente, você não vai perder nenhum negócio na área de locação de impressoras. Então, quando o cliente falar assim: ah, mas as minhas impressoras estão boas, eu não tenho intenção de trocar, então eu não preciso alugar. Aí você vai fazer essa proposta para ele, falar assim: então, eu tenho uma proposta aqui para eu fazer a gestão das suas impressoras. Você não vai mais precisar se preocupar com manutenção. Quando suas impressoras quebrarem, você não vai precisar fazer orçamento delas, porque eu vou colocar já todas as peças, o nosso contrato já vai estar incluído peças, manutenção, mão de obra, suprimento. Quando você precisar de suprimentos, você já vai ter suprimentos reservas aí na sua empresa, você não vai precisar ter o seu departamento de compras cotando toda hora suprimentos, comprando cada hora suprimento de uma qualidade diferente. Você não vai. Quando a impressora quebrar, você tiver que levar para manutenção, você não vai ficar sem impressora, porque a gente pode combinar aqui e eu colocar uma impressora de reserva para você. Vai ser uma gestão completa de impressão, né? Não vai ser somente um fornecimento aí de suprimento e de manutenção na impressora. Você vai fazer a gestão. E a grande vantagem aqui é que com o tempo o cliente vai chegar uma hora que a impressora dele vai quebrar e não vai valer mais a pena arrumar. E aí a primeira coisa que ele vai falar assim: viu, você falou para mim que você alugava impressora tal, eu não estou querendo comprar agora eu não estou querendo investir dinheiro para comprar uma impressora. Você coloca uma impressora aqui para mim? Então vamos supor, você cuida da gestão de impressão desse cliente com 5 impressoras lá. Quebrou uma, você vai colocar uma sua lá. E aí essa sua já entra num contratinho tradicional, né? Já entra aqui no contratinho tradicional. E as outras 4 ficam aqui no contrato de gestão de impressão. O tempo vai passando, ele abre um setor novo na empresa dele lá. Aí ele vai falar: pô, coloca uma impressora para mim aqui. Então aí de 5 impressoras já ficam 6, 2 alugadinhas suas na tradicional e 4 na gestão de impressão. E assim, com o tempo, as coisas vão acontecendo a seu favor
e você vai acabando substituindo todas as impressoras dele, vai colocando as suas impressoras. É até bom porque de cara você não precisa fazer um investimento inicial, esse é o tipo de contrato que você já começa lucrando com o seu cliente. E esse tipo de contrato, veja, ele não é que você vai, que você, ele não é o tipo de contrato para quem está iniciando no mercado. Esse é o tipo de contrato que você vai oferecer para o seu cliente para sempre. Se você começou agora nesse mercado, se você vai começar agora a trabalhar com locação de impressoras, você vai enfrentar esse tipo de situação do cliente falar que ele está satisfeito com as impressoras dele. E aí, a parte de gestão, né? O sistema aí de locação, de gestão de impressão, é uma forma de você quebrar a objeção do cliente. É uma forma realmente de você entrar no cliente. Então, esse tipo de contrato é para sempre que você vai oferecer. Por quê? Você vai ter que ligar a sua maquininha de prospecção e não desligar mais. Você vai ter que estar sempre prospectando o cliente. E você vai acabar de tempos em tempos enfrentando aí, encarando esse tipo de objeção do cliente, falando que ele está satisfeito com as impressoras dele e não precisa alugar.